Boa tarde, pessoal. Estou gravando esse vídeo para mostrar para o pessoal que não tem noção de Java, já que no Senac eles já estão começando as aulas lá numa parte bem avançada, mostrar desde o início como que faz para baixar o Java, instalar o Eclipse, os algoritmos principais. A gente vai cobrir tudo até lá, vetor e matrizes. Mas então vamos comigo. Eu estou aqui. Eu uso Linux, eu vou mostrar dentro do Windows numa máquina virtual, que é o ambiente que a maioria dos usuários vai usar. Eu estou com essa máquina virtual completamente limpa, ela foi só instalada até agora, tanto que ela só tem essa porcaria desse navegador, desse Microsoft Edge. Eu só removi aqui essas porcarias que aparecem na barra de tarefas do Windows, né? Aquela barra do tempo e tal. Está completamente virgem. Eu vou passar para a tela cheia para ficar mais próximo da realidade. Ela não vai ficar widescreen por causa de uma questão da minha máquina virtual aqui, ela não fica widescreen nesse momento. Então, para baixar o Java, primeiro a gente tem que verificar se a gente já tem o Java instalado. Como é uma instalação nova do Windows, a gente não vai ter. A gente pode fazer isso usando o cmd, que é o prompt de comando, né? Aqui eu vou clicar no cmd, eu vou colocar aqui fixar na barra de tarefas, que é útil para a gente fixar aqui o prompt de comando na barra de tarefas, que a gente vai usar ele muito. O usuário que eu estou usando no meu computador aqui é o John Doe, né, que em inglês é João Ninguém, né? Aí a gente, para ver se já tem o Java instalado, a gente digita Java menos version, que é versão. A gente pode usar no Windows, a gente pode usar. Aí ele vai, se você não tem o Java instalado, ele vai aparecer essa mensagem: Java não é reconhecido como um comando interno ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes. No Windows, se não me engano, você pode usar só um menos. Isso. Os dois menos na versão para Linux. Quem estiver usando Linux lá no console, se não me engano, precisa de dois menos para verificar a versão. Tá? Para limpar a tela CLS no prompt de comando do Windows, né? Então a gente não tem o Java instalado. Então a primeira coisa a fazer para desenvolver com Java, vamos baixar o Java. Então deixa eu entrar aqui lá usar esse navegador o Microsoft Edge, né? Comece sem seus dados. Não permitir, vai continuar. Chato. Normalmente eu não uso, eu uso Firefox. Eu estou usando isso aqui só para. Então, a gente precisa. Existem dois conceitos, duas coisas que tem que ficar bem claros. Deixa eu achar aqui eu vou fixar na barra de tarefas também aqui, fixar a calculadora e o bloco de notas, porque o bloco de notas também vai ser usado, nós vamos usar também, tá? Tem dois conceitos que tem que ficar muito claros. Quando a gente vai executar um programa em Java, por exemplo, você baixou o Minecraft no seu computador. Minecraft é escrito em Java. Então, para rodar o Minecraft, você tem que ter o Java instalado. Então, normalmente, quando as empresas criam um aplicativo que roda em Java, quando eles distribuem, quando eles vendem ou distribuem gratuitamente, eles se distribuem já com uma versão do Java, executável do Java, para você não ter que baixar separado, né? Que aí você só instala e já sai jogando. Tá? Essa versão que é só para executar o arquivo em Java chama Java Runtime Environment, que é o ambiente de execução Java, normalmente conhecido só como JRE, tá? Só serve para executar aplicativos, programas de computador criados em Java. Para a gente que vai programar em Java, a gente precisa do Java Development Kit, que é conhecido como JDK. Então, o JDK, que é esse de baixo que a gente vai precisar, esse aqui, para
programadores. E esse aqui é só para usuários. O JDK, que é esse aqui para programadores, ele inclui o JRE, esse aqui de cima. Então, quando a gente baixa o JDK, ele tem todas as ferramentas de desenvolvimento para programar em Java e tem também o JRE, que é a ferramenta para executar os aplicativos que a gente criar em Java. Tá? Então, a gente tem que procurar pelo JDK, pelo Java Development Kit. Existem duas versões básicas do JDK, que são uma é desenvolvida pela Oracle, que é a dona do Java. Foi criado originalmente um projeto que começou em 1991, mas só ficou pronto em 95. Foi lançado oficialmente em 95 pela Sun Microsystems, né, a Sun Microsystems. Depois a Sun, com um S só, né, inteligente. Depois a Sun, muitos anos depois, acho que em 2011 por aí, ou 2008, foi comprado pela Oracle. Então a Oracle Corporation hoje é a dona do Java. Então tem duas versões desse JDK. Hoje em dia tem a versão da Oracle. A versão da Oracle a gente pode baixar gratuitamente, mas se você for usar para fins comerciais, se você for desenvolver numa empresa usando o JDK da Oracle, você tem que pagar royalties para a Oracle, né? Faz parte da política da Oracle. O Java é um software de código-fonte aberto, mas ele não é software livre. Ele tem apenas o código-fonte aberto, mas você tem que pagar licença para a Oracle se você desenvolver aplicativos usando o Oracle JDK. Então, o Oracle JDK tem que pagar. E tem o OpenJDK, que é a versão exatamente a mesma coisa, só que é desenvolvido pela Fundação Apache, se não me engano, que é totalmente gratuito. Então, tudo que você fizer, todo programa, aplicativo que você fizer usando o OpenJDK, que é a versão de software livre do Java Development Kit, você não tem que pagar um centavo para ninguém de royalty para nada. Você baixa, cria o aplicativo que você quiser. Se você quiser vender, você vende, alugar, você não tem que pagar um centavo para ninguém nunca, e nunca vai mudar isso, tá? Então a gente vai procurar o OpenJDK, tá? Vamos procurar aqui. Então, OpenJDK, aqui, ó. O endereço é esse aqui. Deixa eu aceitar aqui tá no Bing, né? Porque mas o endereço é esse aqui. Se você quiser digitar direto no navegador, ou vai lá no Google e busca, no Google vai ser o primeiro resultado também no Google. Se você procurar por OpenJDK, que é o OpenJDK, vai vir aqui, é a mesma coisa. O endereço é openjdk.java.net, tá? Vamos lá. Vou dar um crédito aqui pro Bing, que ninguém usa ele. Aqui, agora nunca produzi esse site. What's this? O site está em inglês. Aí aqui para downloads. A versão mais recente do Java é o Oracle 17. Já está para sair o Oracle 18. Né? Desde que a Oracle comprou a Sun e com isso comprou o Java da Sun, o ciclo de desenvolvimento do Java está muito mais rápido. Então está saindo versões mais recentes. Então vamos baixar a versão mais recente, tá? Aqui vamos ver a versão mais recente, é o the latest Open Source JDK, tá? É o JDK 17. Vamos ver, available from Oracle. Aqui ele explica, né? Process, schedule, community process, general business. Process restore source git build adoption.
aqui, você escolhe a sua versão, Windows 64 bits, no Windows 10 vai ser sempre 64 bits, né? Você vai baixar aqui esse zip. Para as outras versões, para Linux tem outras formas de instalar, mas você pode baixar também. No macOS também você pode baixar. Linux você tem que ver a sua versão, dependendo, dá para instalar pelo apt ou pelo seu gerenciador de pacotes, mas a versão mais recente é sempre aqui pelo OpenJDK. Arquivo baixado, vou abrir ele aqui na pasta. Como ele é um arquivo zipado, deixa eu só mudar uma coisa aqui, que ele não está mostrando as extensões dos nomes dos arquivos, nem os arquivos ocultos, porque a instalação padrão do Windows é assim. Então, eu vou extrair aqui, eu não tenho nada para no próprio Windows a gente consegue extrair tudo, mas eu odeio eu tenho que instalar o 7-zip porque eu odeio usar esse. Deixa eu extrair tudo. Arquivo zip no Windows desde o Windows 7, eu acho. Dá para extrair pelo próprio Windows. Os outros formatos não dá para ser extraído. Abriu aqui porque ele inscreveu na própria pasta. Esse arquivo zip eu posso deixar por aqui. Essa pasta eu vou colocar ela onde eu quiser. Isso é importante. Normalmente eu coloco na pasta arquivos de programas, tá? Mas você pode colocar onde você quiser, porque a gente vai definir onde que a gente vai apontar onde está a instalação do Java. Eu vou dar vou mover ela aqui, né? Ia dar um Ctrl X, mas recortar, porque recortar aparece na tela, né? Vou lá para descolocar o C, para arquivos de programas. Eu vou criar uma pasta nova aqui chamada Java. É opção minha, tá? E vou colocar aqui o OpenJDK. Deixa eu até colocar, vou separar aqui, colocar dentro do Java, vou colocar uma pasta chamada JDK. Quer dizer, se eu quiser ter uma pasta chamada JRE, eu posso ter depois. E aí eu vou mover a pasta para lá. E aí tem a pasta lá. Eu poderia mudar o nome, não faz a menor diferença para mim. O Java mesmo, ele vai estar aqui dentro. Dentro dessa pasta tem o JDK 17.0.2. Até vou extrair, vou jogar ela aqui para cima. Aliás, deixar aqui mesmo. Aqui a instalação do Java está aqui dentro dessa pasta bin. É aqui que estão os executáveis do Java. Quando a gente digita Java lá no prompt de comando e ele não acha, é esse arquivo executável aqui, o Java, que ele procura, tá? E para a gente compilar programas em Java, a gente criar programas em Java, a gente usa o JavaC, que é a abreviação de Java Compiler, o compilador do Java, esse programa aqui, tá? Só que apesar de eu ter colocado isso lá na pasta, se eu vier aqui no prompt de comando, vou até fechar e abrir um novo prompt de comando, eu ainda digito Java menos version, ele continua dizendo que não reconhece o Java. Isso porque, apesar de eu ter baixado, o Windows não sabe que existe esse executável, esse java.exe, que está nessa pasta. Então o que eu tenho que fazer
eu vou vir aqui e vou copiar o endereço completo aqui na minha barra até a pasta bin, que é a pasta onde estão os executáveis do Java. Selecionei, vou copiar e aí eu vou mudar as variáveis de ambiente. Então, vou pesquisar aqui em variáveis de ambiente, variáveis, já aparece aqui, editar variáveis de ambiente do sistema. Tá? Aqui eu entro aqui, propriedades do sistema, né, seria é no mesmo local onde você tem aqui o nome do computador, hardware, avançado. Você pode chegar aqui apertando a tecla Windows e o print screen e o pause break ao mesmo tempo também. Só que aqui na aba avançado, aqui embaixo você tem variáveis de ambiente. Tá? Aí aqui tem dois tipos de variáveis de ambiente. Tem as variáveis de usuário para John Doe, que é para o meu usuário. Tudo que eu mudar aqui só vale para o meu usuário. E tem aqui as variáveis de sistema. Se eu mudar aqui, fica valendo para todos os usuários que usam esse computador. Então no seu computador, na sua casa, você até pode colocar o endereço do Java aqui. Mas no computador de uma empresa você vai colocar aqui, porque se você mudar para todo mundo e tiver um outro desenvolvedor que usa o mesmo computador em algum momento e ele usa outra versão do Java, você vai zoar com o projeto do cara. Então é sempre mais seguro você colocar nas variáveis de usuário. Aqui na variável de usuário a gente vai criar um novo. A gente vai criar o nome da variável, vai ser Java. Eu vou colocar Java underline home, na verdade, e o valor da variável vai ser esse endereço, que é o endereço lá de onde estão os executáveis do Java. Eu dou OK, tem lá o Java Home. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, tá vendo essa variável path aqui? Path significa caminho em inglês. É neste caminho, se eu editar aqui, é que aparecem todos editar texto. Todos os programas, todos os executáveis que o Windows procura quando a gente digita qualquer coisa no prompt de comando, ele procura os executáveis que estão indicados aqui. Então eu poderia colocar aquele caminho todo que eu coloquei do Java aqui, tá vendo? E funcionaria. Eu vou mostrar para vocês como que funcionaria. Se eu colocar aqui e der um OK, mesmo se eu apagar aqui a variável Java Home, vou dar OK. OK. Eu vou abrir de novo. Não sei, acho que não vai nem precisar. Deixa eu dar limpar a tela. Java -version. Eu acho que eu tenho que reiniciar o computador para valer. Vamos conferir. Mas eu colocando as variáveis de ambiente lá, reiniciar assim mesmo, ele vai reconhecer esse comando. Esse Windows 10 na minha máquina virtual ele está meio lento para carregar porque ele está alocado só com 8 GB de memória virtual para ele e 4 processadores. E o Windows 10 roda bem pesado no VirtualBox. Ele é bem pesado. As outras versões, até o Windows 7, eram mais leves. Deixa eu entrar aqui. Vamos lá direto para o prompt de comando.
Você viu que aí agora ele já reconheceu, tá vendo? Eu digitei o comando Java version, aí ele já aparece aqui a versão do Java OpenJDK 17.0.2 2022 0118, que era a versão mais recente, né? Tem a data. Aí e tem OpenJDK Runtime Environment, que é aquele ambiente de execução que é só para executar, que também tem dentro daquela pasta, e OpenJDK 64-bit Server, que é o servidor da máquina virtual do Java. Tá? Eu posso pesquisar também o Javac, que é a mesma coisa. O Javac é o compilador do Java. Então, se eu digitar Javac -version e ele não aparecer, eu não. Aí ele aparece aqui a versão. Se aparece a versão do Javac, então eu já consigo criar e compilar aplicativos em Java e rodar aplicativos em Java. Se não aparece nada, é porque você tem só o ambiente de execução do Java, só o JRE, o Java Runtime Environment, esse segundo aqui. E a gente precisa do JDK, Java Development Kit. Tá? Então aqui a gente está tudo certo. Eu só vou mostrar como que você faz lá normalmente. O pessoal costuma fazer uma outra maneira nas variáveis de ambiente. Então, variáveis de ambiente do sistema, variáveis de ambiente, a gente veio aqui no path, editar texto, ok. Aqui vocês lembram que vinha até aqui. Eu só colei o endereço completo do Java. Aqui. Funciona. Mas um jeito mais elegante, que normalmente o pessoal faz e que fica mais curto, você deixa aqui normal, né, dá ok sem incluir o endereço completo, dá só ok. Aí a gente cria aqui uma variável, como eu tinha feito antes, Java underline home, e coloco o endereço aqui. E dou ok. Aí aqui no caminho, no path, eu vou aqui editar texto. Aí aqui na frente, depois do ponto e vírgula, eu vou digitar só Java underline home e vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eu posso reiniciar para testar essa hipótese que vai funcionar. Porque se eu não reiniciar, ele ainda vai estar com a variável de ambiente de antes de eu ter mexido a configuração. O vídeo vai ficar mais longo, mas é importante vocês entenderem isso. Que tem gente que isso é sério. Tem gente que em entrevista de emprego, você chega para fazer entrevista de emprego na área, e aí o cara te dá o computador sem o Java instalado. Ou tem o Java na máquina, mas não está configurado na variável de ambiente. E aí a pessoa não sabe como fazer. E aí você perdeu a vaga ali, de cara. Então é importante que você saiba fazer isso. Isso é uma coisa que só precisa fazer no Windows. No Linux normalmente não precisa, só instalar o Java normalmente. E no macOS também não. É um problema que só acontece com o Windows, normalmente, tá? Vamos ver se funcionou, usando o Java Home, né? Java -version. Ele demora um pouco mais no início, porque ele está carregando. Olha, não foi. Java aqui também não está reconhecido. Deixa eu ver as variáveis de. Eu acho que eu tenho que botar Cine inteligente. Vamos lá. Ele já está aparecendo. Limpar a tela. Agora sim ele está aparecendo. É porque lá, vou voltar lá com mais calma para mostrar. O inteligente aqui esqueceu de colocar aqui nas variáveis de ambiente. Na hora de colocar aqui no path, no caminho,
eu só escrevi o editar texto, ok? Eu só escrevi depois do ponto e vírgula, né? Eu só tinha escrito Java underline home. Você tem que colocar o sinal de porcentagem antes e depois do Java home para ele reconhecer que é um caminho de sistema. Isso, tá? É um link simbólico, o equivalente de um link simbólico no Windows, isso, tá? Por isso que aí agora ele já limpa a tela. Se eu digito Java --, version, ele acha o Java, e se eu digito Javac, que é o compilador --, version, ele vai dar Javac 17.0.2. Então, existe. Deixa eu mostrar para vocês que se eu mudar para outro usuário, aí eu estou aqui no usuário John Doe, eu configurei só nas variáveis de usuário, vou mudar para esse outro usuário aqui, tá? Para o usuário com nome genérico usuário, que eu criei só para isso. Eu sei que o vídeo fica mais longo, mas eu acho que fica melhor para entender como que é o funcionamento se a gente mostra passo a passo. Eu odeio quando eu vou assistir algum vídeo da pessoa explicando alguma coisa, a pessoa corta alguma coisa no meio, onde ela fez alguma coisa e eu não sei o que é, e aí eu tenho que me virar para descobrir. Eu fico morrendo de raiva, né? Deixa eu pesquisar aqui o CMD, né, que agora eu estou no usuário com o nome genérico usuário, aqui ó, user usuário. Eu vou vir aqui Java --, version. Não é para ele aparecer aqui, tá vendo? Ele só aparece para o outro usuário, porque eu configurei nas variáveis de usuário. Lá, vou pesquisar variáveis de sistema, configurar variáveis de ambiente. Aqui no caminho dele, ó, na variável do usuário dele, se eu olhar aqui, ó, editar texto para ver completo, ele não tem nada falando de Java aqui. Ele não tem aquele porcentagem, Java tudo maiúsculo, underline home, porcentagem, tá? Se eu tivesse colocado aqui, ao contrário, se eu tivesse configurado isso aqui, qualquer usuário do Windows funcionaria o Java, mas naquela versão. Então isso causa problema se, por exemplo, se esse usuário aqui, esse usuário que eu estou aqui, estivesse desenvolvendo um programa que eu instalei lá o Java 17. E às vezes esse outro usuário do computador está fazendo um projeto com o Java 11 ou com o Java 8. E aí, se eu instalo para todo mundo o Java 17, aí o programa dele vai bugar, porque eu botei para reconhecer o Java 17 como Java. Então é sempre mais seguro deixar no seu usuário mesmo. Eu vou voltar lá para o outro usuário para continuar a instrução. Vou sair desse usuário aqui e voltar para o usuário John Doe lá, só para continuar com as instruções. Tá? Basicamente, o Java é isso. O que a gente precisa para executar o Java já está aqui. A gente precisa do bloco de notas. Tá? Pode ser um bloco de notas, um editor de texto simples, que não no Word não funciona, porque ele tem várias informações de cabeçalho, informações dentro do arquivo binário dele que não permitem que seja executado. Então aqui no próprio bloco de notas a gente pode fazer o nosso primeiro programa em Java. Então todo programa em Java é uma classe. Então a gente vamos botar aqui uma classe em inglês. Essa em programação é tudo em inglês, né? Então class, vou dar o nome de Olá Mundo, né? O pessoal sempre faz um Olá Mundo sem acento. O nome de classe sempre começa com letra maiúscula, é uma regra. Isso é toda linguagem de programação tem as suas regras de formatação. Então, em Java, nome de classe sempre começa com letra maiúscula. Isso é chamado de Pascal Case. Tem gente que chama de Capital Case. Também está certo, mas o nome original é Pascal Case, que foi criado por um cientista da computação finlandês, criador da linguagem de programação Pascal, lá nos anos 60. Ele que inventou isso,
tá? Então, quando tem mais de uma palavra, você não usa underline, nada para separar, você só coloca a próxima palavra também em maiúsculo. Então aqui o olá está com O maiúsculo e o mundo está com M maiúsculo, tá? Então, class olá mundo, abre e fecha chaves, tá? É um padrão do Java. Normalmente você deixa na mesma. Você pode dar espaço aqui, não faz diferença. Normalmente o pessoal não dá espaço. Normalmente depende da formatação de cada um. E tem gente que bota aqui embaixo. Normalmente o pessoal lá do C# costuma fazer assim. No Java, normalmente o padrão é deixar o que abre, a chave que abre na frente do nome da classe, e a que fecha a gente deixa lá embaixo. Tem sempre que abre e fecha. Então você está digitando, já faz de uma vez o abre e o fecha. Depois você volta, porque se você colocar só o de abrir, tem grande chance de você depois, a hora que você terminar seu programa, você esquecer de colocar o que fecha. Então você coloca o que abre e o que fecha. No teclado padrão ABNT, essa chave ela fica do lado do Enter. O que abre é o de cima e o que fecha é o de baixo. Precisa segurar o Shift e apertar, tá? Então, eu vou dar um espaço aqui. Os espaços em branco não contam no Java, tá? Vou dar um tab aqui. Tem gente que se mata, tem uma guerra do tab versus espaço, mas eu vou usar tab. Toda classe em Java, para ser executada, ela tem que ter um método chamado main. Main em inglês significa principal. Então toda vez que você vai executar uma classe em Java, ele vai procurar. O seu projeto pode ter 1000 classes. Ele vai procurar em todas as classes qual que é a classe que tem o método main. E aí, achou a classe que tem o método main, é aquela classe que vai ser executada primeiro, e é aquele método que vai ser o primeiro a ser executado. Tá? Se não tiver a classe, o método main, a sua classe não é executada. Você pode fazer ela bonitinho, mas ela não vai ser executada. Então, o método main, eu vou digitar bastante texto, depois vou explicar aqui. Ela vai ser do tipo public, esse é um modificador de acesso. Mais para frente eu vou explicar os tipos de modificadores de acesso. Static, também outro modificador de acesso. Void é um tipo de retorno. Void significa vazio, então é uma classe que ela não tem retorno nenhum, tá? Public static void main, o nome do método. Método sempre tem o nome começando com letra minúscula, não pode começar com letra maiúscula. É uma convenção da linguagem de programação. Aí você abre parênteses, tá? Abre e fecha parênteses já de uma vez. Aí que dentro do método main, ela vai receber como parâmetros um vetor de string, string com S maiúsculo, porque é uma classe. Lembra que eu falei que toda classe em Java começa com a letra maiúscula? Então, string é uma classe. Então, aqui com abre e fecha colchete, que é para dizer que é um vetor da classe string. E normalmente o pessoal dá o nome de args, string args. Você pode dar o nome que você quiser. Se quiser colocar o nome da sua mãe aqui, ó, ou então escrever mamãe, vai dar, tirando o tio, né, que não pode, vai funcionar do mesmo jeito. O nome, mas o padrão normalmente o pessoal coloca args, que é a abreviação de arguments. E aí abre e fecha chaves de novo. Então já aperto o Enter para separar. Sempre alinha aqui o início do seu método com o fim do método, né, para você ter organização, saber onde está começando quem está dentro do que. Acho que eu dar mais um tab e aqui dentro vamos escrever a nossa classe. Aqui só para explicar, mais para frente vai ser explicado melhor isso aqui. Main é o nome do método principal, é o tal método que se ele não achar, ele não executa, ele dá erro. Void é o retorno, que a hora que termina, ele não vai dar retorno nenhum. A gente vai mais para frente aprender classes que vão ter retorno, vai retornar uma string, ou então um valor inteiro, ou então um número, ou então um valor verdadeiro ou falso. Static significa que essa classe ela pode ser executada sem que o objeto seja criado, instanciado o objeto da classe. Isso é um negócio, você não precisa entender o que é isso agora, mas só para saber o que significa. Mais para frente eu vou explicar em detalhes isso. E aqui o modificador de acesso. Aqui é para dizer que esse método é público. Então qualquer classe do seu projeto
tem acesso a essa classe, ela tem que ser pública. Existem atualmente 6 modificadores de acesso, que mais para frente eu vou explicar. Mas são public, que é público, private, que é privado, tem protected, que significa em português protegido, tem default, que quando você não escreve nada, ela é default. O pessoal costuma falar que é default, mas a pronúncia correta é default. Quando você não escreve nada, é escrito assim, o default. Escreve assim. O pessoal costuma pronunciar default como se fosse francês, mas a pronúncia em inglês é default. Quando você não escreve nada no modificador de acesso, a gente diz que o modificador de acesso é default. Default significa em inglês na ausência de. Tá? Então, e tem também os novos modificadores de acesso, que são o sealed, que é a classe selada, que é um negócio novo, foi lançado agora no Java 18, que ainda vai lançar. No Java 17 acho que já tem, mas está no protótipo do Java 18, que vai sair daqui 6 meses. E tem o modificador de acesso unsealed, que é não selado. Tá? Então, os modificadores de acesso, só para abrir outro aqui, só para digitar, só para vocês verem. Os modificadores seriam o public, ou private, ou protected, ou sealed, ou unsealed, lacrado ou não lacrado. Tá? Cada um deles tem uma diferença. As diferenças eu falo para vocês quando for mais conveniente, tá? Mas é só para vocês saberem que existe e tem o default. Deixa eu dar o cancelar aqui, que o default ele não é escrito. Quando não se escreve nada, ele é default, né? Cada um tem então 1, 2, 3, 4, 5, são 6 mesmo. Eu estou contando errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 modificadores de acesso mesmo para as classes. Para os métodos são só 4. O sealed e unsealed é para classe, não é para método. Tá? Para classe são 4, eu me enganei. Vamos lá digitar o nosso código. No Java, para a gente digitar o Hello World, digitar qualquer texto para aparecer na tela, a gente tem que digitar system.out.print, e aí abre parênteses, fecha parênteses. Aí aqui dentro, toda string, tudo que é texto que a gente quer que aparece na tela do usuário, vai ser sempre entre aspas duplas, sempre, tá? E aí eu vou colocar olá, mundo do Java. Uma coisa bem idiota desse tipo aqui, tá? Qual que é a diferença? System é a classe. Esse aqui é chamado de nome totalmente qualificado. E todo comando no Java é obrigatório ponto e vírgula ao final do comando. Ponto e vírgula em Java, assim como na maioria das linguagens de programação derivadas de C, o ponto e vírgula ele é um terminador de comando. Ele é um terminador do statement. Ele em outras linguagens de programação, como o Object Pascal, por exemplo, ele só é um separador de comandos. No Java, no C e em outras linguagens derivadas do Object-C, ele é um terminador do comando. Então, se não tiver o ponto e vírgula, vai dar erro. Tá? Aqui, só para explicar, o system é a classe que a gente está usando, a gente está chamando, com um ponto a gente está chamando o método out dessa classe system, e dentro desse método out ele tem um submétodo. Dentro do método tem outro método chamado print, e tem uma variação que é o println também. A diferença do print para o println é que o print, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas a diferença, o print ele vai exibir o texto e o cursor vai continuar na frente do texto, piscando lá, e o println vem de line, ele vai exibir o texto na tela e vai pular para a linha de baixo, tá? É a diferença entre os dois. Vou deixar só o print por enquanto. Eu tenho que salvar esse arquivo, não posso salvar ele como texto. Vou salvar aqui na minha área de trabalho para vocês verem. Ó.
Aí eu venho aqui, ó, tá salvando como tipo documento de texto. Não posso. Se eu salvar como documento de texto, não tem como compilar. Eu venho aqui em todos os arquivos para dar a opção. E aí, outra regrinha. O nome da classe sempre tem que ser idêntico, o nome do arquivo idêntico ao nome da classe. Então a classe é Olá Mundo, tem que ser escrito idêntico, ó. Olá Mundo, igualzinho está escrito aqui em cima. E aí eu escrito com a extensão .java, tá? Com a opção aqui todos os arquivos e a codificação UTF-8. Dou salvar, ele salvou esse arquivo aqui. Esse é o nosso código fonte, tá? Posso até fechar aqui, depois eu abro ele, não tem problema. Para compilar, por enquanto, ele não faz nada, que ele é só o arquivo de código fonte. Java é uma linguagem compilada, então a gente tem que compilar esse arquivo primeiro. Então eu tenho que ir lá para o meu desktop, eu tenho que dar cd desktop. Estou no desktop, vou dar o dir para ver os arquivos, a lista de arquivos do meu desktop, ele aparece aqui, ó, olamundo.java, tá? Estou aqui no desktop. Para compilar, eu vou usar o comando javac, que é o Java, o C. É só lembrar, sempre lembrar que é Java Compiler. Então é javac, porque é Java Compiler. Aí eu digito o nome do arquivo. Olá, eu posso só colocar OL e apertar Tab, que ele vai autocompletar para mim o nome do arquivo. Tem que ser o nome do arquivo completo com extensão, com .java. Se eu não botar o .java, não compila. Eu vou dar Enter. Se foi para a próxima linha sem nenhuma mensagem de erro, ele compilou e aí ele criou um outro arquivo aqui. Tá vendo? olamundo.class. Se eu vier aqui de novo, aqui no prompt de comando de novo, e der o dir, que é o comando para exibir todos os arquivos e pastas do diretório, no caso desktop, né, da minha área de trabalho, ele vai mostrar que eu tenho o arquivo olamundo.java, que é o código fonte, que é onde eu digito o texto, né, e tem o olamundo.class, que é o arquivo objeto. Aqui ele já está compilado para a linguagem de máquina, só que é uma linguagem de máquina que só a máquina virtual do Java entende, tá? Então, para eu poder executar esse arquivo, o arquivo que eu executo é o arquivo .class. Então, para executar, eu uso Java, não o javac. Eu vou fazer o comando java, aí olá, eu posso dar ele não vai autocompletar para mim porque eu tenho dois. Olá Mundo, eu não posso colocar, essa que é a diferença. Quando eu uso Java para executar a classe, eu não posso colocar a .class aqui que ele dá erro. Eu tenho que colocar só Olá Mundo, só o nome da classe. Aí ele vai executar. Você está vendo aqui que ele executou Olá Mundo, ele executou Olá Mundo do Java. Está vendo que tem um erro de ele apareceu com um A maiúsculo e um tio aqui isso é uma questão de compilação, como eu salvei em UTF-8 esse arquivo de código fonte. No Windows acontece isso, você pode, se não me engano, tem uma opção na hora de compilar para você usar a versão, compilar ele em UTF-8, que aí ele aceita caracteres em português do Brasil, ou você salva em ANSI. Deixa eu ver se funciona salvar em ANSI aqui. Deixa eu editar. Salvar arquivo, salvar como ANSI, que é um subset do. Vou substituir o arquivo. Aí aqui, ó, eu tenho que compilar ele de novo. Toda vez que eu faço uma mudança no arquivo, eu mudei só o tipo do arquivo. Eu tenho que compilar ele de novo. Compilei de novo, vou tentar rodar ele de novo. Aí agora, tá vendo? Olá Mundo do Java. É por causa do formato no Windows, o padrão do Windows, durante muito tempo, na hora de salvar o arquivo, ó, no salvar como, sempre foi codificação ANSI. Esse ANSI ele é um subconjunto do TF-8, só que ele é um subconjunto que deixa alguns caracteres de fora. No caso, os caracteres em português, né, cedilha, os nossos acentos, tio, circunflexo, tudo tá incluído, tá? Mas se a gente salvar em UTF-8, eu tenho que adicionar uma opção
aqui no Java na hora de compilar, que eu não lembro de cor agora, mas tem uma opção para compilar usando o TF8, tá? Então, todo programa em Java é feito assim. Então, dá bastante trabalho, você pode pensar, né? Pô, vou escrever no bloco de notas, depois fazer isso tudo no prompt de comando. Quando eu estou aprendendo uma linguagem de programação nova, eu sempre aprendo no bloco de notas, sem mais nada que me ajuda a fixar os comandos na memória, porque se eu errar é porque eu digitei errado ou porque eu esqueci o comando, me ajuda a memorizar. Então a gente pode fazer alguns exercícios depois aqui.